Bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos muito a oportunidade do trabalho, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos entre amigos. A Deus, nosso Pai, nós agradecemos muito a oportunidade da reencarnação. Enfim, e a espiritualidade amiga também, mentora da Associação Espírita André Luiz, que nos permite e nos assiste nesse trabalho de reunião pública, das reuniões públicas, dos estudos. Pedimos que essas bênçãos aqui distribuídas possam alcançar a cada um, o lar de cada um, seus familiares, e que possam se estender por todo o nosso planeta, onde houver necessidade de um reequilíbrio por parte de alguém, seja emocional, físico, espiritual. Nós pedimos que essa luz possa chegar. Pedimos ainda para que Deus possa confortar, consolar as pessoas que perderam alguém nos últimos dias, perderam no sentido desse afastamento temporário, que elas possam ter o consolo e a esperança desse reencontro. Pedimos ainda a permissão para dar início à reunião nessa certeza que o amparo do mais alto sempre está conosco. Que assim seja. Boa noite, meus amigos da Associação André Luiz. Agradeço a presença de todos, o carinho da presença mais uma vez. Hoje estamos na reunião pública virtual da associação. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022
Eu estou fazendo gravado um pouco antecipado, não estou ao vivo hoje. São 17h27 esse momento que eu estou gravando o vídeo, mas tive que fazer assim porque a internet está instável e eu não poderia correr o risco de deixar para fazer na hora e a internet cair. Por causa da chuva, a luz está indo e vindo, né? E a internet vai e volta com ela. Mas o importante é que a gente está aqui junto e hoje nós teremos os estudos habituais do Palavra de Vida Eterna, 10 minutinhos com a Alessandra. E na sequência teremos a Sandra Miramar fazendo o livro dos Espíritos. Tá bom? Agradeço muito o carinho e a presença de todos. Eu sei que a maioria de vocês já estão acostumados, né, com todos os meus recados, mas caso tiver alguém novato, eu queria dizer que nós estamos ainda fazendo atendimento presencial na Associação Espírita André Luiz, claro, com os devidos cuidados, máscara obrigatória. Se tiver com sintomas de gripe, qualquer sintomas, por favor, não vá, né? Mas pode dar seu nome para a gente fazer as mentalizações. E a gente pede só o agendamento prévio com a Cristina. Vou colocar o contato da Cristina aqui na tela, só um momentinho. E você fazendo contato com ela por esse telefone abaixo, pode ser via WhatsApp. A Cristina, ela pega seu nome, coloca o nome para tratamento. A gente está tendo reuniões públicas tanto no domingo, às 19 horas, quanto na segunda-feira também às 19 horas. As reuniões estão sendo mais curtas, de 19 às 20, né? Então eu convido vocês aí a divulgarem para quem vocês acharem que tem realmente necessidade do atendimento presencial e se tiverem também necessidade do atendimento fraterno, de qualquer outro tipo de atendimento que a gente possa contribuir, com a Cristina aqui, né, no telefone abaixo, tá bom? Agradeço muito a ajuda na divulgação. Bom, então vamos lá, gente, vamos para o estudo, primeiro estudo da Alessandra. No final a gente volta para a gente conversar mais um pouco. Oi pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez, né, um prazer estar aqui com a equipe da Casa Espírita André Luiz para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o livro do Emmanuel, do Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, o capítulo 35. Palavras é esse livro aqui, e o capítulo 35 trata-se do título Observemos Amando. E a epígrafe inicial é assim: por que vês o argueiro no olho do teu irmão? É uma pergunta que Jesus faz e está em Mateus capítulo 7, versículo 3. Eu gosto demais dessa epígrafe, né, que é um convite ao pensar que diariamente a gente tendencia a ver o defeito alheio, mas é muito difícil, até doloroso e é muito complicado fazer o exercício de autoconhecimento, autoavaliação. Muitas vezes, quando uma pessoa tem uma tendência patológica a criticar e a julgar tudo que a cerca, atribuindo a tudo um juízo de valor, isso chega a ser fora do limite da normalidade. E aí, nesse caso, quando isso é muito acirrado, você pode interpretar que aquela necessidade de estar sempre centrada nos defeitos alheios, ela pode ser traduzida por uma falta de coragem para encarar os seus próprios defeitos, os seus próprios desafios. E viemos aqui para fazermos sempre um autoexame. A gente caminha, tem a experiência, evoluímos em alguns aspectos, retrocedemos em outros, retrocedemos, que eu falo assim, estagnamos, talvez seja a palavra certa, estagnamos em determinados pontos que não queremos trabalhar, e essa movimentação, né, de expansão, estagnação, ela vai resultar no final, né, na nossa grande experiência. É o que a gente, quando a gente desencarnar, a gente vai ter para oferecer. O que eu fiz? O tribunal da nossa consciência vai questionar o que você fez. Bom, a partir do momento que eu fico olhando
né, lá na semeadura do outro, no campo do outro, eu não estou desenvolvendo a minha própria semeadura. Então, o Emmanuel está aqui docemente, né, nos convidando ao pensar nesta questão. Então, ele fala: habitualmente guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Nem olhamos para nós, para nossa bagagem. É bom olhar para o outro, né? É confortável, agradável, mas olhar para o nossos defeitos, as nossas sombras, isso já é bastante complicado, é árduo, né? Exige trabalho, exige dedicação. E tem muita gente que não está muito afim de autoconhecimento, não. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, pré-julgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. Bom, porque a gente sempre acha que é o outro, né? Que o outro defeito, a fraqueza do outro é maior. Ah, mas se fosse eu não faria daquele jeito. Eu teria uma outra atitude, eu seria mais forte, né? A gente sempre se coloca muito habilmente no lugar do outro, falando como que nós iríamos conduzir aquele problema que é do outro. E para outra atitude, né, que esse capítulo nos traz, nos convida a pensar, é também uma tendência nas nossas sociedades de enaltecer de fazer uma autopropaganda, de enaltecer, né, o seu fazer, se colocar assim: eu sou muito inteligente, a minha família ela é muito unida, ela é muito... sempre colocar a família, o entorno da pessoa sempre como o melhor, né? É mais ou menos aquela canção do Gonçalves Dias. Eu gosto muito de interpretar assim, que o Gonçalves Dias ele fez, né, aquela canção de exílio, e aí ele falava assim: nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores, né? Então aqui o lado de cá é tudo lindo, maravilhoso, de lá que né? Então a gente tende a ir nessa toada, né, de achar que tudo que está do nosso lado é o melhor, nossa atitude é melhor, que nós somos os mais certinhos. E aí o Emmanuel fala: olha, acorda, a pergunta do mestre tá sempre assim, com essa pergunta, né, que o Jesus faz aqui: por que vês o argueiro no olho do teu irmão? O que Jesus está falando? É para a gente acordar na necessidade de educarmos essas atitudes. Elas não nos levarão a nada. E muitas vezes, quando olhamos muito e fixamos um determinado defeito, achando que aquele defeito é do outro, na realidade esse defeito é nosso. Porque se alguma coisa ali me incomodou a ponto de tirar o meu foco e fazer com que eu jogue todo o meu centramento, toda a minha energia naquilo ali, é sinal que aquilo diz muito a meu respeito. Então, se eu tenho um preconceito recorrente, uma repulsa recorrente a determinado aspecto, aquilo tem algo a me dizer. Bom, tecnicamente falando, eu não sou psicóloga, eu não tenho condições aqui de fazer uma análise psicológica, mas já é ponto pacificado que normalmente isso chama-se a projeção. Quando você fica muito vendo aquilo no outro, é porque, de certa forma, você tem alguma coisa ali
de correspondência. Então, olha só, o Emmanuel continua citando Maria de Madalena, né, que ela era obsediada, inconveniente aos olhos de muitas pessoas, mas para Jesus ela era um coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, que ao ser compreendido, ao ser acolhido por Jesus, sempre teve uma escuta muito ativa, empática. Então, ela também, ela se libertou de suas sombras e pôde ter esse lado luminoso. Ela foi uma pessoa emblemática e muito importante para a história do cristianismo. Ela venceu todas as suas más tendências. Então, ela foi uma pessoa forte, porque ela em vida, ela conseguiu, né, dar uma volta de 180 graus. Ela conseguiu sair do seu lugar comum, vencer as suas dificuldades e brilhar, né? Mas para isso ela teve que ter muita disciplina, muito esforço. Assim também o Zaqueu, né, que para a maioria das pessoas ele era um usurário, ele era uma pessoa que aqui no livro o Emmanuel fala que tinha mãos azinhavradas. Mãos azinhavradas é aquela mão esverdeada devido à umidade, né? Então porque o Zaqueu trabalhava com moedas, cobre, latão, moeda de latão e tudo mais, essas, né, prata, isso tudo que fica com aquela camada verde. E aí, o que acontece? O Zaqueu, embora ele era muito criticado por este jeito, né, de ter dinheiro, aquilo naquela época não era bem visto, mas ele, no momento em que Jesus precisou dele, ele foi extremamente disponível. Ele foi atrás de Jesus, subiu na árvore, ele teve toda a intencionalidade, ele teve toda a vontade de ver Jesus, de acompanhar aquele homem, ouvir aquele mestre. Então, assim, também foi um homem, né, criticado pelo vulgo por esta questão financeira, por ele ter dinheiro, mas, no entanto, ele mostrou-se extremamente solícito, muito aberto, ele procurou Jesus, ele quis ouvir a palavra. Então, nesse sentido, aí o Emmanuel vai trazendo outros exemplos, como Simão Pedro, que era fraco, inconstante, mas que depois, né, ele veio veicular o evangelho de uma maneira brilhante. Saulo de Tarso também, que era rígido, legalista, doutor da lei, e também teve a sua transformação. Então, Emmanuel finaliza, e vamos finalizar o nosso estudo aqui refletindo. Observemos, amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus que invariavelmente trazem consigo. Para a gente parar de olhar só as sombras, só aquilo que a gente julga, né, em termos de certo e errado, que é outra coisa também, o que é certo e o que é errado. O que é certo para mim é errado para o outro, o que é errado para o outro é certo para mim. Então, tudo é muito relativo. Então, para a gente suprimir esses julgamentos, porque eles são entraves nas nossas relações. Ademais, é necessário, nem sempre a gente julga muito, e toda vez que a gente julga e coloca uma palavra, a gente está utilizando essa linguagem verbal e a linguagem ela é dúbia. Uma palavra, ela tem vários sentidos. Então, um convite a pensar aqui, para a gente observar mais, talvez silenciarmos concernentes às faltas alheias, para a gente ter mais benevolência e amando. O amor, ele envolve, sobretudo, o silêncio. Que assim seja, foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, gente, até mais, até a próxima. Boa noite, amigos.
amigas, mais uma vez nos encontramos aqui com muita alegria na casa de André Luiz e vamos iniciar o nosso trabalho, como sempre o fazemos, cantamos uma música. Essa música se intitula Esta Paz. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não olho as circunstâncias, olha o teu amor, teu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, olha o teu amor, teu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não olho as circunstâncias, olha o teu amor, teu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, olha o teu amor, teu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou. E ainda que a terra não floresça, ou que a vide não deu teu fruto, e ainda os montes lancei no mar, ou que a terra trema, e de confiar. Não olha as circunstâncias, olha o teu amor, teu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou, não olha as circunstâncias, olha o teu amor, teu grande amor, não me guia por vistas. Alegre estou. O tema que nós estaremos conversando na tarde de hoje, ele se refere à temática da guerra. E ele está contido nas questões 742 a 745. Então, vamos lá na questão 742. Kardec pergunta, então, aos espíritos: o que impele o homem à guerra? Ou seja, o que faz, com que o homem vá à guerra? A resposta dos espíritos é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Aqui merece uma reflexão muito importante para nós. Então, o que impele o homem a ir à guerra? Vamos verificar que os espíritos, então, respondem que há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E quando nós falamos, o que é o homem? O homem, o espírito, quando Kardec pergunta para os espíritos, o que são os espíritos? Vamos dizer, são seres inteligentes da criação. E quando a resposta são seres inteligentes, significa, portanto, que há uma predominância da natureza hominal sobre a natureza animal. E o que caracteriza a natureza hominal do homem? Qual é a característica marcante de que as nossas ações, elas são movidas por nossa natureza
hominal e não animal. O homem, e quando nós falamos no sentido de homem, é aquele, então, que se conduz por meio da parte mais nobre do seu corpo, que é o cérebro. A parte mais nobre que comanda todas as nossas ações é o nosso cérebro. Mas o nosso cérebro também, no seu desenvolvimento, ele tem uma parte inferiorizada que a gente vai chamar de cérebro primitivo, ou cérebro reptiliano, que é o cérebro que corresponde aos répteis. O segundo cérebro, na nossa evolução, é chamado cérebro límbico, que é o cérebro predominantemente dos animais superiores. E a característica dos animais superiores são as emoções, são as emoções. As emoções e que não passam pelo crivo da razão. E a característica, portanto, então, o terceiro cérebro é um cérebro do homem, que é o terceiro cérebro neocórtex, ou o novo cérebro. O neocórtex significa a capacidade de refletir, analisar, ponderar, ajuizar. Então, essa é a característica do homem. Essa capacidade de, em todas as suas ações, analisar, ou seja, que todas as suas ações sejam refletidas, pensadas e analisadas. Então, o que os espíritos respondem a Kardec, que quando o indivíduo, quando então se vá para a guerra, ou quando se fomenta uma guerra, o que predomina são as emoções, o transbordamento das paixões. E quando ele diz há uma predominância da natureza animal, ou seja, então, o que movimentou, o que fez com que surgisse a guerra, foram as emoções. Faltou uma característica importante, que é a característica hominal, que é essa nossa capacidade de refletir sobre os nossos atos. Então, numa guerra, com certeza, não há uma reflexão, não há uma análise, não há um ajuizamento das suas consequências. E quais são as consequências da guerra? Nós estamos vendo que essa é uma pergunta que o Kardec faz aos espíritos, que é a 744, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra. Eles respondem: a liberdade e o progresso. Desde que a guerra deve ter... Aí ele pergunta, Kardec, desde que a guerra deve ter, por efeito, produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado a escravidão? Diz a escravização temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Ou seja, então, o que os espíritos respondem a Kardec, que apesar de todos os malefícios causados pela guerra, a espiritualidade superior, Deus tira de todo sofrimento, de toda dor, o motivo de aprendizado, o motivo de crescimento. Ou seja, chegará um momento que o homem terá horror à guerra, que o homem jamais aceitará escravizar um outro irmão. Nesse momento, o homem parte, na verdade, para a ampliação da sua consciência. Então, o que nós vemos aqui, na primeira pergunta, a 742, quando os espíritos respondem que há uma predominância da natureza animal sobre a natureza hominal, o que a gente percebe ainda é que, infelizmente, nós ainda vivemos sobre essa predominância, as nossas ações ainda estão um pouco distanciadas de ações que representam ações dos homens, ações conscientes, ações refletidas, ajuizadas e com discernimento.
Ou seja, ainda somos dominados por nossas emoções e por nossas paixões. Porque a guerra, ainda no momento que nós estamos vivendo, no momento atual, quantas guerras nós conhecemos no nosso planeta? Sabemos de muitas guerras em várias partes do mundo. E nesse momento se fomenta, nós estamos à beira, na iminência de uma guerra que certamente tomará, se ocorrer, tomará proporções mais graves, que é o problema hoje, né, que acontece na Rússia e com a Ucrânia, né? Possivelmente poderá ocorrer uma guerra que tenha proporções maiores, causando, na verdade, reflexos em toda parte do mundo. E aí a gente se pergunta qual é o motivo dessa guerra. Com certeza, se nós analisarmos quem está promovendo a guerra, o que está por trás dessa guerra, vamos observar que ainda é a predominância do mais forte. E aí os Espíritos também respondem aqui, aí é importante a gente pensar, quando ele fala assim, ó, no estado de barbárie, os povos têm apenas um direito, que é o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo a comunidade com humanidade, quando a sente necessário. Bom, primeira coisa que a gente está claro aqui para nós, que a guerra não pode ser necessária. Por mais, e aí a gente entende quando Jesus fala, né, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que promover o escândalo. Né? Bom, então, o que a gente hoje, para nós fica muito claro, e aqui também, né, que na barbárie é quando o homem está realmente saindo do estado animal para o estado hominal. Mas ainda nesse estado hominal, há uma preponderância das suas ações animais, porque as suas conquistas e as suas lembranças, elas estão mais ativadas ainda na área animal. Então, todas as suas reações ainda são muito do forte, né? As ações e reações ainda representam reações do mais forte sobre o mais fraco. Ou seja, então, nesse estado animal, né, o que prevalece é aquele que é mais forte. Ou seja, esse estado onde o mais forte, onde ele fala assim, onde o direito é daquele que é mais forte, o direito é daquele que é mais forte, e o mais forte significa força, aquele que domina o outro pela força física. Esse estado é da barbárie. Então, quando nós observamos que ainda agora países estão vivenciando esse estado de guerra, com certeza, nós vamos analisar que aquele que fomentou uma guerra ainda traz os resquícios da animalidade. E é muito interessante observarmos como as pessoas estão reagindo a essa situação de guerra. Nós, inclusive, ouvimos muitos depoimentos ontem no jornal de algumas pessoas que estão extremamente temerárias, extremamente assustadas com essa possibilidade de guerra. E elas não querem mais. As pessoas não querem mais. As pessoas querem viver em paz. Grande número de pessoas, elas querem apenas ter um pouco de paz. Mas tem uma outra questão que predomina no nosso mundo hoje, e que Jesus dizia, e que certamente essas palavras de Jesus não nos impactavam com tanta força. Quando Jesus dizia para nós,
acumuleis tesouros no céu. Porque os tesouros da terra, eles são disputados pelos ladrões e ainda pela ferrugem. Então, hoje, muito dinheiro, muito ouro, ou muito dinheiro, muita riqueza material, significa poder. Então, hoje, a luta, a guerra se faz para se ter poder material, muito dinheiro. E é muito importante que a gente tenha muita clareza na nossa intimidade que deveremos buscar que a guerra real, ela precisa ser íntima. É a guerra contra as nossas dificuldades, contra os nossos vícios, contra o nosso homem velho, mas não no sentido de destruí-lo, mas no sentido de transformá-lo. E que o nosso propósito, que o nosso objetivo seja a conquista do reino de Deus em nosso coração. E não a conquista material. Como vamos observar que o que move os povos à guerra ainda é uma conquista material. É o domínio, é o predomínio do mais forte sobre o fraco. Para quê? Para ter poder, para ter recursos materiais cada vez mais importantes. E essa busca, esse propósito é uma ilusão. Então, quando Jesus pede, quando Jesus fala, bem-aventurados pobres de espírito, ele nos fala de uma outra riqueza. E aí nós vamos entender que toda guerra com o outro é um equívoco, porque o outro é que nos auxilia na nossa transformação. Quando observarmos o outro como aquele que dá a sua mão para nos reerguer, é o outro que nos dá a sua mão para que a gente se sinta forte, com certeza. Os nossos valores começam a ser transmutados. Não há necessidade jamais de ceifar a vida do outro, de interceptar a reencarnação do outro. Porque cada reencarnação, cada vida é uma oportunidade de melhoria, é uma oportunidade de crescimento. Quando Maria Dolores fala para nós sobre o aborto, ela vai dizer, né? Há choro dentro da noite. É doloroso o gemido de pobre recém-nascido que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam pequenina flor humana. É o aborto em lide insana, ferindo a lei sem pensar. Há tantas almas formosas nos planos em que me movo, sonhando nascer de novo, no entanto rogam em vão. Irmãos da terra, escutai, detém a marcha do aborto, estendei o vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é esperanças dos céus para a vitória do bem. Vejamos, então, a música da Maria Dolores no momento atual. Porque quando nós pensamos em aborto, sem dúvida alguma, o aborto é um grave problema na nossa sociedade. É tirar a vida daquele que nem viu a luz do sol. Mas vejamos, aborto é todas as vezes que a gente interrompe um processo. Então, todas as vezes que há um homicídio, todas as vezes que se intercepta, todas as vezes que retira-se a vida de alguém, seja por meio da guerra, seja por meio de roubo, de latrocínio, seja por meio das pequenas guerras
que surge em qualquer espaço, em qualquer comunidade, é um aborto. Está impedindo que esse espírito complete a sua reencarnação. Portanto, é preciso que a gente sempre veja o outro como uma oportunidade de crescimento meu e do outro. Porque nós só vamos evoluir junto com o outro. Então, tirar a vida de alguém, em qualquer circunstância, predominância da natureza animal sobre o homem. Todas as vezes que observarmos armas, armamento, com certeza estamos analisando um processo que vai abortar a vida de alguém, que vai impedir que esse espírito complete a sua reencarnação aqui no processo, aqui no plano físico. Porque se nós estamos condenando os pesados armamentos, vamos condenar os pequenos armamentos. Tudo que intercepta a vida de alguém é contrário à nossa natureza hominal. É contrário ao nosso processo de evoluir. Então, a guerra, pequena ou grande, aponta para nós a nossa natureza animal. E quando nós observamos vários espíritas acordando de acordo com armas, há um equívoco. Vamos lembrar aquele livro belíssimo da nossa infância, O Menino do Dedo Verde. Quando ele compreendeu que o seu pai vendia armas para o país A, que lutava contra o país B, e que seu pai vendia armas para o país A e para o país B. E que o pai dele tinha apenas um propósito, que é o propósito de predomínio do mais forte sobre o mais fraco. O pai dele queria vender para ganhar recursos materiais. O que Jesus diz: não acumuleis tesouros na terra. O único propósito de seu pai era enriquecer-se. O único propósito das armas é tirar a vida de alguém, é interceptar a vida de alguém, é abortar. Tirar a vida de alguém é abortar o processo. Como Maria Dolores diz, há tantas almas formosas nos planos em que me movo, sonhando nascer de novo. No entanto, rogam em vão. Irmãos da terra, escutai, detém a marcha do aborto. Aborto não é só no momento que está no ventre. Aborto são todas as situações que são interrompidas para que chegue até o processo, para que ele complete o seu processo normal. Então, porque ele diz, cada criança que nasce, mesmo entre rudes labelos, é a esperança dos céus para a vitória do bem. Então, em qualquer situação que nós depararmos com crianças, com adultos, representa para a espiritualidade a vitória do amor. Então, nas nossas reflexões, que a gente possa amparar o outro, que a gente possa ver no outro a oportunidade de externalizar o meu afeto, a oportunidade de levar uma palavra de esperança, a oportunidade de levar uma gota de luz, um fio de luz, a oportunidade de receber do outro uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. A nossa ação prioritária, como homens, é dar as mãos uns aos outros, é exercitar a solidariedade. Mas como cristãos, é muito mais. Jesus nos ensina, eis que vos deixo um novo mandamento, que amai. O mandamento é de que ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, com Moisés nós já aprendemos lá na primeira revelação,
O 5º mandamento prescreve não matar. Em Moisés, não matar. Então, seguir a lei mosaica já nos dá a condição de exercer as nossas ações com reflexão, com responsabilidade, com discernimento e com justiça. Com Moisés. Mas Jesus diz: aprendestes o que foi dito. Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, é uma reflexão muito pertinente. A guerra, jamais. Quanto tempo deve o homem viver até que ele entenda que já se matou demais? Chega. Basta. Que a nossa capacidade de emitir a paz, ela ocorra nos nossos lares. E que a gente possa aprender, ensinar a todos. Matar nunca, nunca. Tirar a vida de alguém nunca. Jesus diz: enquanto correr uma gota de sangue aqui no planeta, o meu reino não terá sido implantado. Que nós possamos ser os mensageiros do Cristo contra qualquer tipo de interceptação da vida de alguém. Que Jesus nos ampare, nos guie, nos fortaleça e que a gente efetivamente possa ser um farol de luz. Que a gente possa efetivamente exercer a solidariedade e jamais o abortamento em qualquer situação, em qualquer dimensão. Que assim seja. Muito obrigada, gente. É isso, Jaime. Isso aí, gente. Agradeço o carinho da Alessandra e da Sandra aí que prepararam, Sandra e Alessandra, né, parecidos, que prepararam o estudo com tanto carinho pra gente. E convido vocês a estarem conosco na próxima quinta-feira para a gente poder também dar continuidade aos estudos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.